Quando se trata de física quântica, principalmente nos dias atuais, tem muita gente que acaba acreditando ou até mesmo propagando um bocado de mentira por aí. E eu não estou falando só de gente desinformada não, tá? Eu estou falando também de estudantes sérios e até mesmo cientistas familiarizados com os conceitos e experientes na área. Eu, por muito tempo, já acreditei em alguns mitos a respeito da física quântica. E eu tenho certeza que você que está me assistindo já ouviu falar ou até mesmo acredita em algum dos mitos que eu vou falar aqui. Mito número 1. Dualidade onda-partícula. Objetos no mundo quântico assumem forma de partícula e de onda. Eu já acreditei nisso daí, mas eu sinto dizer que é mentira. A gente se deixa enganar pela ideia que a palavra partícula nos transmite. Quer ver? Pensa aí um pouquinho, como é que você define uma partícula? Partículas são pedaços pequenos de objetos, tipo meu casaco, ou até a câmera que está me gravando, é tudo feito de partículas. Aí é que tá. Essa definição não tá totalmente errada, mas a ideia que ela pode nos levar é uma ideia errada. De fato, para a física quântica, partículas constituem componentes de objetos. Mas isso não significa que as partículas vão se comportar da mesma forma que os objetos se comportam. A primeira coisa é fazer essa distinção entre partícula e objeto. Partículas constituem objetos, mas partículas não são objetos. Então, o que são partículas? Então, aí vem a surpresa. Partículas são ondas. Isso mesmo. Fótons, elétrons, nêutrons são ondas, mas não as ondas que a gente está acostumado a conceitualizar. São umas ondas com umas propriedades especiais que levaria muito tempo para eu explicar nesse vídeo. Mas como sempre eu estou deixando referências na descrição. O termo partícula não tem nada a ver com objeto na definição da física quântica. Na verdade é um termo muito mais próximo de onda do que de objeto. Elétrons, fótons, nêutrons não são uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Eles são sempre partículas. E partículas não são objetos, partículas são sempre ondas. Não as ondas que a gente está acostumado, mas são ondas de acordo com a definição da física quântica. Eu sei que parece confuso, mas é só pela ideia que o termo partícula transmite para a gente. Realmente parece que partícula tem propriedades de objetos, mas tire esse senso comum da sua cabeça. Pelo menos na física quântica, partículas não são objetos. E não existe nenhuma dualidade onda-partícula, porque é tudo uma coisa só. Elétrons, prótons, nêutrons, fótons são partículas. E partículas são um tipo de onda. Mas não tinha uns experimentos que fizeram com a luz e com outras partículas, que uma hora elas se comportavam como ondas e outra hora se comportavam como objetos? Esses experimentos não provam que existe uma dualidade onda-objeto? Não, esses experimentos não provam nada. Eu não estou negando que as partículas uma hora podem nos dar resultados que nos lembrem objetos e outra hora podem nos dar resultados que nos lembrem ondas. Mas isso não significa que partículas são ao mesmo tempo ondas e objetos. Parafraseando Nick Lucid, que também fez um vídeo excelente sobre o assunto, experimentos como o da fenda dupla não provam que partículas se comportam de duas maneiras diferentes. Eles provam que as nossas noções sobre como as coisas deveriam se comportar estão erradas. Partículas só se comportam de um jeito, do jeito delas. Mito número 2. Uma partícula em sobreposição ocupa vários estados ao mesmo tempo. Clássico, né? Quem nunca ouviu as piadinhas com o gato de Schrödinger que está vivo e morto ao mesmo tempo? Mas esquece, não é isso que sobreposição significa. E na verdade eu já fiz um vídeo inteiro só falando sobre esse assunto. Mas em resumo, um sistema em sobreposição não ocupa dois ou mais estados ao mesmo tempo. Ele ocupa um e somente um estado. E é simplesmente um estado indeterminado, impossível de se observar.
Eu não vou detalhar tanto aqui porque, como eu falei, eu fiz um vídeo inteiro falando a respeito de sobreposição. Então, se você quiser detalhes, deixe de ser folgado e vá assistir o vídeo. Mito número 3. O princípio da incerteza decorre das limitações dos nossos instrumentos de medida. É impossível saber ao mesmo tempo com exatidão o valor da posição e do momento de uma partícula. Disso muita gente já sabe, mas o que nem tanta gente assim sabe é que esse fato decorre das definições matemáticas da física quântica e não das nossas limitações experimentais. Posição e momento são o que a gente chama de variáveis conjugadas, o que significa que sempre vai haver uma incerteza na medida de uma delas. Não importa o que a gente faça, porque a incerteza é uma propriedade desse par de variáveis. E além de posição e momento, existem diversas outras variáveis conjugadas no universo. E na verdade eu também fiz um vídeo inteiro só falando sobre o princípio da incerteza. Então, se você quiser saber sobre todos esses detalhes, é só assistir o vídeo. Mito número 4. A física quântica mostra que o mundo é completamente aleatório e não é determinístico. A gente tende a pensar assim porque no mundo quântico se fala muito sobre probabilidades. A teoria quântica não nos diz qual evento vai ocorrer. Ao invés disso, ela nos mostra a probabilidade de cada um dos eventos possíveis ocorrerem. Uma área bem diferente, mas que faz a mesma coisa, é a mecânica clássica e estatística. Quando a gente não tem conhecimento de todos os graus de liberdade de um fenômeno físico, é impossível prever com exatidão o que vai ocorrer, mas a gente pode fazer aproximações probabilísticas, mostrando quais resultados são mais prováveis do que outros, tal como a gente faz na física quântica. Mas aí é que tá, na mecânica clássica e estatística, a gente sabe que a gente está lidando com um sistema que é determinístico, que se a gente tivesse o conhecimento de todas as variáveis e condições, daria para prever com 100% de certeza o que iria ocorrer. Mas como a gente não tem, a gente faz o uso da probabilidade. O fato de a gente descrever um fenômeno em termos probabilísticos não necessariamente significa que esse fenômeno é aleatório. Às vezes pode significar que a gente não tem o conhecimento de todas as variáveis que poderiam eliminar essa aleatoriedade. Partindo para a física quântica, uma das interpretações diz que existem variáveis ocultas no universo, as quais, caso a gente tivesse conhecimento, seria possível descrever todos esses fenômenos quânticos de forma determinística e essa aleatoriedade seria eliminada. Mas calma, isso é só uma interpretação, uma ideia. Pode ser que essas variáveis ocultas existam e o universo seja determinístico, mas também pode ser que a física quântica seja do jeito que é e o universo seja aleatório. Esse é um debate que está mais no ramo da filosofia do que da física, mas qualquer dia eu posso trazer um vídeo sobre isso. Mas em resumo, a física quântica não implica que o universo é aleatório, porque não há como ter certeza de que a teoria quântica está completa e corresponde à verdade sobre o universo. Mito número 5. A física quântica diz que a realidade é moldada pelo observador. Eu deixei esse mito por último porque eu quero comentar um pouquinho mais sobre ele, já que ele é um dos principais originadores de pseudociências relacionadas com a física quântica. Esse mito é fortalecido por conta de afirmações do tipo: o sistema só passa a ocupar um estado bem definido depois que a gente o observa. O que, de certa forma, é verdade. Mas o que a gente quer dizer por observar não é literalmente observar, mas sim realizar uma medição para obter alguma informação a respeito daquele sistema. E para realizar uma medição, muitas vezes a gente usa equipamentos, e esses equipamentos interagem com o sistema, e é essa interação que faz o estado do sistema ser alterado. Não é o fato da gente observar, não tem nada a ver com o observador em si, mas sim com a interação que foi causada no sistema. A função de onda da posição de um elétron não vai colapsar simplesmente porque você olhou para o elétron, mas sim porque, para medir a posição do elétron, ele precisa interagir com fótons, e é essa interação com fótons que faz a função de onda colapsar.
É a interação, a perturbação do sistema que faz ele ocupar um estado bem definido, seja essa interação dependente de meios humanos ou não. Para a gente que trabalha na área, é fácil perceber o significado desses conceitos, mas para pessoas leigas que começam a pesquisar sobre física quântica, é muito comum elas caírem nesses mal-entendidos. Mas o pior são as pessoas que se aproveitam desses mal-entendidos extremamente comuns para propagar informações falsas, charlatanismo e pseudociências. Terapia quântica, medicina quântica, coach quântico, consciência quântica, misticismo quântico, cabrunco de peste quântica, tudo doidice. Física quântica não tem nada a ver com misticismo. Eu não estou dizendo que você não pode ver o mundo de uma forma mística, que você não pode acreditar numa consciência universal. Óbvio que pode. É a sua crença e não é o nosso papel interferir na crença de ninguém. Agora, não meta a física quântica nisso, porque não tem nada a ver. Todas essas supostas relações de física quântica com misticismo são pseudociências. Pseudociências que utilizam termos técnicos para ganhar credibilidade, pegam conceitos que realmente são verdadeiros, mas distorcem todo o contexto e distorcem todas as informações. E agora virou moda falar que tudo é quântico, né? Todo mundo agora virou expert em física quântica. Meu filho, até a gente, estudantes familiarizados com os conceitos e cientistas experientes na área, de vez em quando dá umas escorregadas nos conceitos aí da teoria quântica. Imagine gente que não tem nenhuma formação na área, nunca estudou nada específico e vem me dizer que entende de física quântica. Eu tô mole pra esse povo, viu? Aqui, ó, pacote quântico. Quando você vê o termo quântico ou física quântica sendo usado demais em algum contexto fora das ciências naturais, desconfie. Quando você vê alguém lhe dizendo que entende de física quântica, mas essa pessoa não sabe nada sobre a matemática envolvida, desconfie. Se você quer mesmo aprender física quântica, procure aprender de cientistas experientes na área que escrevem artigos, de professores familiarizados com os contextos, de plataformas especializadas, de divulgadores científicos conscientes e responsáveis que sempre divulgam suas referências. Enfim, procure fontes de pessoas responsáveis. Desconfie de quem promete ensinar física quântica sem nem ao menos citar a matemática envolvida, sem citar as equações de Schrödinger ou até experimentos científicos. Desconfie! E mais uma vez, obrigada por assistir. Deixe seu like e se inscreva no canal.